Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos campos mais fundamentais e, acreditem, mais práticos do pensamento humano: a ética. Muita gente ouve essa palavra e já pensa num conjunto de regras prontas, sabe? Um manual de pode e não pode. Mas a nossa proposta aqui hoje é outra. Vamos olhar para a ética como uma espécie de bússola, uma ferramenta para a gente poder navegar nas decisões complexas e às vezes bem turbulentas que todos nós enfrentamos, seja na vida pessoal, na carreira ou como cidadãos. E para começar essa jornada, a gente parte de uma pergunta que é central, é o coração de tudo. O que, afinal de contas, faz uma decisão ser moralmente correta? O que sustenta a nossa convicção de que algo é certo ou errado? Será que é só uma intuição, um sentimento? Ou talvez a tradição, o jeito como as coisas sempre foram feitas na nossa cultura? A lei, por si só, não resolve essa questão? Ou será que existe uma forma mais estruturada, mais racional de pensar sobre isso? É exatamente essa investigação que a gente vai fazer, olhando para as grandes respostas que a filosofia nos deu ao longo dos séculos. Mas antes de a gente seguir em frente, é fundamental fazer uma pequena distinção, uma distinção técnica, entre duas palavras que no dia a dia a gente usa quase como sinônimos: ética e moralidade. Pensem assim: a moralidade é o quê? É o conteúdo, a lista de crenças e regras que uma cultura ou uma pessoa segue. Por exemplo, a moralidade de uma sociedade pode dizer: é errado mentir. Ponto. A ética, por outro lado, é o porquê. A ética é o estudo filosófico, é a reflexão crítica sobre esses o quês. A ética vai perguntar: mas por que é errado mentir? Existem situações em que mentir pode ser a coisa certa a se fazer? Como a gente justifica essa regra? Então, para simplificar, a moralidade é o código. A ética é a disciplina que estuda, analisa e critica esse código. Bom, este aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai explorar três gigantescas correntes do pensamento ético. Primeiro, o utilitarismo, que bota todo o seu foco nos resultados. Depois, a deontologia, que é centrada nos deveres e princípios. E em seguida, a ética das virtudes, que olha para o caráter da pessoa. Depois de conhecer essas ferramentas, vamos encarar o grande desafio do relativismo. E, para fechar, vamos aplicar tudo isso a um dilema bem real e complexo do nosso contexto aqui no Brasil. Ok, vamos começar com a nossa primeira grande teoria, o utilitarismo, que é uma abordagem que foca totalmente nas consequências das nossas ações. O nome técnico para essa abordagem é teleológica. É uma palavra que vem do grego telos, que significa fim ou propósito. Ou seja, a moralidade de um ato não está no ato em si, mas no seu resultado final. Os grandes arquitetos dessa ideia foram dois filósofos britânicos, Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Bentham foi quem propôs uma espécie de cálculo da felicidade. A gente deveria sempre agir para maximizar o prazer e minimizar a dor. Já o seu sucessor, John Stuart Mill, refinou um pouco essa ideia falando não só de prazer, mas de felicidade e bem-estar num sentido mais amplo. A famosa máxima dele é buscar a maior felicidade para o maior número de pessoas. E não é difícil entender por que essa teoria é tão atraente, né? Primeiro porque ela parece muito pragmática. Em vez de ficar discutindo regras abstratas, ela oferece um critério bem concreto. Vamos pesar os benefícios e os prejuízos. Segundo, ela é flexível. Nenhuma regra é absoluta, porque o contexto importa. Por exemplo, mentir para um agressor sobre onde a vítima dele está escondida para salvar uma vida. Um utilitarista diria que, nesse caso, mentir foi a ação correta. E terceiro, ela é secular. Num mundo com tantas crenças diferentes, uma ética focada em resultados que a gente pode ver e medir, como a redução do sofrimento, tem um apelo quase universal. Mas, claro, é aqui que os problemas sérios começam a aparecer. O primeiro desafio é bem prático. Como exatamente a gente mede felicidade? É possível colocar um número na alegria de uma pessoa e comparar com o sofrimento de outra? É bem complicado. Mas o segundo problema é ainda mais profundo e vai no coração da ideia de justiça. Pensem nisso. Se sacrificar uma pessoa inocente pudesse, de alguma forma mágica, trazer uma felicidade imensa para 10 mil outras, o utilitarismo puro nos forçaria a dizer que essa é a ação correta. E essa conclusão, convenhamos, choca a nossa intuição de que existem certos direitos que são invioláveis. Não importa o benefício que isso traga para a maioria. E esse dilema não é só um exercício de filosofia.
Ele acontece todos os dias na vida real. Imaginem um gestor do SUS com um orçamento que é sempre limitado. A lógica utilitarista, de maior bem para o maior número, sugere que se deve priorizar programas de vacinação em massa, que beneficiam milhões de pessoas a um custo muito baixo por cabeça. Mas e o sofrimento daquela família cujo filho tem uma doença rara que precisa de um tratamento que custa milhões? A lógica utilitarista, se for levada ao extremo, poderia justificar o abandono desses poucos em favor dos muitos. A gente vê aqui um conflito claríssimo entre a lógica das consequências e a lógica dos direitos que a nossa Constituição garante. Então, para a gente fechar esta primeira sessão, o ponto central é este. O utilitarismo nos dá uma bússola muito poderosa que aponta sempre para os resultados. Ele nos força a pensar no impacto real das nossas ações no mundo. Só que essa mesma bússola, às vezes, pode nos levar para caminhos onde a dignidade e os direitos de indivíduos ou de grupos minoritários acabam sendo sacrificados em nome de um suposto bem maior. Muito bem, agora vamos virar a chave completamente. Se o utilitarismo olha para o futuro, para as consequências, a deontologia foca no presente, na ação em si mesma. Ela se baseia no poder dos princípios. Essa pergunta aqui é o coração da crítica que a deontologia faz ao utilitarismo. Ela captura aquela intuição que muitos de nós temos de que os fins nem sempre justificam os meios. Um deontólogo vai perguntar, mas a mentira não é errada em si mesma, não importa o resultado? Será que não existe um dever de ser honesto que não pode ser quebrado só porque a gente fez um cálculo de felicidade? É essa mudança de foco radical que a deontologia propõe. Este quadro deixa o contraste bem claro. Para o utilitarista, a moralidade de uma ação é algo externo a ela, depende do que vai acontecer depois. Para o deontólogo, não. A moralidade é intrínseca, ela mora na própria natureza da ação. E o filósofo que personifica essa visão, o grande nome aqui, é o alemão Immanuel Kant. Para Kant, basear a moralidade em algo tão instável e imprevisível como as consequências seria como construir um castelo na areia. A palavra deontologia vem do grego deon, que significa dever. É, portanto, uma ética do dever. Para Kant, a única coisa no mundo que é boa sem nenhuma restrição, incondicionalmente boa, é uma boa vontade. E o que é uma boa vontade? É aquela que age por dever, não por medo, não por interesse, não esperando algo em troca, mas simplesmente porque aquilo é o certo a se fazer. Mas, como a gente sabe qual é o nosso dever? Para isso, Kant propôs um teste puramente racional, o famoso imperativo categórico. Esse teste do Kant, o imperativo categórico, funciona quase como uma receita. Passo 1. Identifique a regra que está por trás da sua ação, o que ele chamou de máxima. Por exemplo, vou fazer uma promessa que eu sei que não vou cumprir para conseguir o que eu quero. Passo 2. Universalize essa máxima. Imagine um mundo onde essa regra se torna uma lei da natureza, onde todo mundo faz isso o tempo todo. E passo 3. Veja se esse mundo faz sentido, se ele funciona. Ora, se todo mundo fizesse promessas falsas, a própria confiança que faz uma promessa ter algum valor deixaria de existir. A regra se destrói, ela se contradiz, logo ela é imoral. E Kant também formulou esse imperativo de uma outra forma muito poderosa. Haja de tal maneira que trate a humanidade, tanto na sua pessoa como na de qualquer outro, sempre como um fim em si mesmo, e nunca apenas como um meio. E olhem que interessante, a gente não precisa ir muito longe para ver essa lógica em prática. A nossa Constituição Federal é um belíssimo exemplo de pensamento deontológico. O artigo que proíbe a tortura não abre exceções baseadas num cálculo de utilidade. Ele não diz, a tortura é errada a menos que ajude a prevenir um ataque terrorista. Não, a Constituição estabelece um dever absoluto. Tratar uma pessoa como um mero meio para se obter uma informação viola a sua dignidade como um fim em si mesma. É a essência do pensamento de Kant na nossa lei maior. Então, o ponto crucial aqui é que a deontologia nos dá uma bússola moral muito firme, uma bússola que não fica oscilando com as consequências do momento. Ela aponta para princípios universais e protege a dignidade de cada indivíduo. A sua fraqueza, no entanto, é a sua rigidez. E se dois deveres que parecem absolutos entram em conflito? O dever de não mentir contra o dever de proteger uma vida inocente. A deontologia pura pode ter dificuldades em oferecer uma saída clara para esses dilemas que são realmente trágicos. Chegamos à nossa terceira grande abordagem, a ética das virtudes. E aqui a gente vai ver que o foco muda completamente. Em vez de perguntar o que eu devo fazer, essa teoria nos leva a questionar algo bem diferente. Essa comparação aqui no slide revela uma mudança de perspectiva que é radical. O utilitarismo e a deontologia são o que a gente poderia chamar de éticas do fazer.
Elas nos dão quase que algoritmos para tomar decisões. A ética das virtudes, por outro lado, é uma ética do ser. A sua origem nos leva lá para a Grécia Antiga, especialmente para o filósofo Aristóteles, para quem a questão central da vida era construir um caráter excelente. Essa mudança de foco é muito profunda. A ideia por trás dela é que se a gente se concentrar em cultivar um bom caráter e nos tornarmos pessoas justas, corajosas, honestas, compassivas, as ações corretas vão simplesmente fluir disso naturalmente. Uma pessoa corajosa não precisa de uma regra que diga em tal situação haja com coragem. Ela age com coragem porque essa é a sua disposição, é quem ela é. A ação correta nesse caso é um sintoma de um caráter virtuoso. Para Aristóteles, as virtudes são como hábitos excelentes. Ninguém nasce justo ou generoso. A gente se torna virtuoso pela prática, pela repetição constante de atos virtuosos. Da mesma forma que um músico se torna excelente praticando seu instrumento todos os dias. Com o tempo, a virtude se torna uma espécie de segunda natureza. E o objetivo final de tudo isso não é um prazer momentâneo, mas sim um estado de vida plena, que os gregos tinham uma palavra muito especial para descrever. Eudaimonia. Essa é a palavra-chave aqui. E traduzir só como felicidade é um erro, porque empobrece a ideia. Eudaimonia não descreve um sentimento passageiro de alegria, sabe? A felicidade de ganhar um presente. Não. Eudaimonia é o estado de uma pessoa que está vivendo a sua vida no seu máximo potencial, que está florescendo como um ser humano racional e social. É uma vida bem vivida, uma vida com significado. E as virtudes, para Aristóteles, são justamente as qualidades de caráter que nos permitem alcançar esse estado de florescimento. Portanto, para resumir, a ética das virtudes nos oferece uma bússola que aponta para dentro, para o nosso próprio caráter. Ela nos lembra que a vida moral é uma maratona, um projeto de desenvolvimento pessoal a longo prazo. A sua fraqueza, no entanto, é que quando a gente se depara com o dilema agudo, urgente, dizer haja como uma pessoa virtuosa agiria, pode não ser o guia de ação mais prático numa emergência, não é mesmo? Bom, até agora a gente explorou 3 grandes sistemas que, de formas diferentes, buscam uma base sólida universal para a moralidade. Mas, e se essa base simplesmente não existir? Este é o desafio profundo e, por vezes, bem perturbador do relativismo moral. O relativismo costuma aparecer de 2 formas principais. A primeira é o relativismo cultural, que afirma que a moralidade é definida por cada sociedade. O que é certo aqui no Brasil pode ser errado no Japão, e não existe um padrão externo para a gente julgar quem está certo. A segunda forma, o subjetivismo moral, leva essa ideia ao extremo e diz que a moralidade é apenas uma questão de opinião individual. É o famoso, o que é certo para mim é certo e ponto final. E vamos ser honestos. O relativismo ganha muita força quando a gente olha para a imensa diversidade de costumes e práticas morais que existem pelo mundo. Diante de tanta variedade, parece até um pouco arrogante afirmar que só o nosso conjunto de regras é o correto. Além disso, o relativismo parece promover uma virtude que hoje em dia é muito valorizada: a tolerância. Afinal, se não existe um certo e errado absoluto, quem somos nós para julgar os costumes de uma outra cultura? O problema é que as implicações lógicas do relativismo, quando a gente pensa bem nelas, são profundamente problemáticas. Se toda moralidade é relativa, então a gente não tem base nenhuma para condenar atrocidades. Não poderíamos dizer que o regime nazista estava objetivamente errado, apenas que era errado para a nossa cultura. A própria noção de progresso moral desaparece. A abolição da escravidão não foi um avanço moral, foi só uma mudança de costumes. E por fim, muitas vezes o que parece ser uma diferença moral gigantesca é na verdade só uma aplicação diferente de um valor que é compartilhado, mas em um contexto diferente. Em resumo, o relativismo é um desafio muito importante. Ele nos força a ter humildade, a questionar as nossas próprias certezas. No entanto, se a gente o leva até as últimas consequências, ele parece minar a própria possibilidade de um diálogo ético que faça sentido, sugerindo que a bússola moral, no fim das contas, não aponta para um norte fixo, mas fica girando descontroladamente para cada um. Ok, chega de teoria. Vamos agora tirar essas ideias do papel e aplicar as nossas 3 bússolas morais a um dilema que é complexo e bem real para nós aqui no Brasil. Este não é um problema hipotético. É um conflito de valores que o Brasil enfrenta constantemente. De um lado, a gente tem o valor do progresso, da energia para milhões de pessoas, o desenvolvimento. Do outro, o valor da justiça para com os povos originários, o direito deles à sua terra, à sua cultura e também o valor da preservação ambiental para todos nós. Claramente não tem uma resposta fácil aqui. Vamos ver como cada teoria nos ajuda a pensar sobre isso. Um analista com uma cabeça utilitarista pegaria a sua calculadora moral.
Na coluna dos prós, ele colocaria a energia para milhões de lares e indústrias, os empregos que serão criados, o crescimento do PIB. Na coluna dos contras, o sofrimento profundo das comunidades que serão deslocadas, a perda de sua cultura ancestral e o custo ambiental da perda de biodiversidade. A decisão moralmente correta para o utilitarista seria aquela que, no final das contas, maximizasse o bem total, mesmo que isso significasse um sofrimento enorme para uma minoria. Já o deontólogo? Ele guardaria a calculadora na gaveta. Para ele, a questão não é o resultado, mas a ação em si. Existe um direito fundamental das comunidades indígenas às suas terras, que é garantido pela nossa Constituição? Se a resposta for sim, então a ação de removê-los à força é errada. Ponto final. Não importa quantos megawatts de energia a usina vai produzir. Para um deontólogo, os direitos de uma minoria não podem ser simplesmente sacrificados num cálculo de utilidade. Eles funcionam como uma espécie de trunfo moral que não pode ser ignorado. E, por fim, o eticista das virtudes faria uma pergunta ainda mais diferente. Ele não olharia para o cálculo nem para a regra, mas para o que essa decisão revela sobre o nosso caráter como nação. Que tipo de país nós aspiramos ser? Um país que demonstra a virtude da justiça para com seus povos mais vulneráveis? Um que pratica a virtude da prudência, da moderação em relação aos recursos naturais? Ou um que exibe o vício da ganância, disposto a atropelar direitos e a natureza em nome do progresso? A decisão aqui não é sobre qual ação é correta, mas sobre qual escolha nos torna uma sociedade melhor, mais virtuosa. O ponto crucial que a gente tira dessa análise é que nenhuma dessas bússolas nos dá uma direção automática. Elas não são respostas prontas, elas são, na verdade, perguntas melhores. O utilitarismo nos força a olhar para o bem-estar geral. A deontologia nos força a olhar para a justiça e para os direitos. E a ética das virtudes nos força a olhar para o nosso caráter. Usar todas elas em conjunto não nos dá a resposta certa numa bandeja, mas enriquece imensamente a nossa deliberação moral, nos obrigando a olhar o mapa do problema por vários ângulos diferentes antes de tomar uma decisão mais consciente. Então, recapitulando o que a gente viu, nós exploramos 3 grandes maneiras de orientar a nossa bússola moral. O utilitarismo, com John Stuart Mill, foca nas consequências. A deontologia, com Immanuel Kant, nos direciona para os princípios e os deveres. E a ética das virtudes, que nos leva de volta a Aristóteles, nos convida a uma reflexão profunda sobre o caráter, cada uma com suas forças, suas fraquezas e as suas perguntas fundamentais. E claro, essa nossa análise hoje é só o começo, a ponta do iceberg. Essas mesmas ferramentas que a gente discutiu podem ser usadas para debater de tudo, da bioética e adição de genes, até a ética nos negócios e a justiça social. Como a teologia cristã, por exemplo, dialoga com esses sistemas filosóficos. E claro, existem outras tradições riquíssimas, como o budismo e o confucionismo, que oferecem perspectivas completamente diferentes e que merecem, com certeza, um estudo aprofundado. E para finalizar, fica esta reflexão. Reconhecer essas diferentes lógicas éticas não ajuda só a gente a tomar nossas próprias decisões de forma mais consciente. Talvez o mais importante seja que isso nos ajuda a compreender melhor os argumentos das outras pessoas nos grandes debates públicos. Quando alguém defende uma política, essa pessoa está argumentando a partir de uma lógica de consequências, de princípios ou de caráter. O objetivo final talvez não seja escolher uma bússola e jogar as outras fora, mas sim aprender a ler todas elas para a gente poder navegar com um pouco mais de sabedoria em um mundo que é e sempre vai ser moralmente muito complexo. Muito obrigado.